Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Invasores de Corpos, do autor Jack Finney, publicado pela Dark Side Books. Este aqui é um livro de horror e ficção científica, que é uma mistura de gêneros que eu adoro. E é um velho conhecido meu, né? Já que eu assisto há anos as muitas adaptações que esse livro originou. Aqui a gente tem uma história publicada originalmente em meados da década de 50. Então toda aquela vibe dos anos 50, né? A falta de tecnologia que temos hoje, a gente pode acompanhar aqui na história. Já na década de 50 ganhou uma adaptação para os cinemas, muito boa por sinal. Acho que saiu com o título aqui no Brasil de Vampiros de Almas, tudo a ver com a essência da história. Final da década de 70 foi lançada outra adaptação, que é a minha favorita, com o Donald Sutherland, o Jeff Goldblum, o Leonard Nimoy, e também outra na década de 90, que essa eu não assisti. Eu achei que eu tinha assistido todas, mas essa eu não vi, descobri há pouco tempo. Depois saiu em 2007, a mais recente, creio eu, com a Nicole Kidman e o Daniel Craig, uma adaptação um pouquinho mais diferente, mas que também segue a mesma vibe. Só pra vocês terem uma ideia de como a história reverberou aí ao longo das décadas, e por sinal um filme também que eu assistia muito na minha pré-adolescência e eu adorava, um filme de horror, também pegou esse livro como base, que é o filme Prova Final, The Faculty, em inglês, com o Josh Hartnett e outros atores. Talvez alguns de vocês conheçam, como eu gostava daquele filme. Ou então, finalmente tive acesso à história original nessa edição lindona aqui da Dark Side Books, que finalmente trouxe esse livro para o Brasil, depois de tanto tempo esgotado. Eu acho que havia sido lançado lá atrás, mas era impossível comprar hoje em dia. Gente, esse é um livro muito rápido de ler, mas que tem um desenvolvimento extremamente interessante e imersivo também. Ele vai trazer alguns questionamentos na base, principalmente, por exemplo, o que nos faz seres humanos. É um dos questionamentos da ficção científica que eu mais adoro. Temos aqui, inclusive, né, nessa capa aqui, algo fisiologicamente humano. A capa da edição em inglês, comemorativa de 60 anos, que eu vou deixar aqui na tela, também é bem interessante. Adoro aquela capa. Tem um casal aí se beijando, parece algo romântico, né? Mas tem também tudo a ver com a essência do livro. Temos um casal aqui na base da história, e afinal de contas, nessa questão do amor, da perpetuação da espécie, enfim, dos sentimentos humanos, no final das contas é uma das grandes características de nós, seres humanos. E se vocês perceberem nessa capa, eles estão meio que evanescendo, né? Meio que evaporando também, sumindo em sua essência, para talvez outra coisa chegar e tomar o seu lugar. O narrador dessa história é o protagonista, Miles. Ele é um médico da cidade, um dos únicos, né? Afinal de contas, estamos numa cidade pequena, pacata, em que todos se conhecem. O personagem está ali a vida inteira, então é algo muito familiar para ele. E ele começa com esse relato muito íntimo, né? O que é algo que nos aproxima bastante da história, já que ela é narrada em primeira pessoa. Ele começa a falar do momento em que tudo começou. E ele já nos avisa que não pode afirmar que sabe exatamente o que aconteceu, né? Apesar de estar bem no meio dos acontecimentos. E aí ele passa a narrar justamente quando começou, por volta das 6 horas de uma tarde de quinta, 13 de agosto de 1953. Ele, como médico, começou a receber vários relatos de pessoas que passaram a dizer que seus familiares e conhecidos não eram mais exatamente eles mesmos. Ou seja, alguém dizia que seu pai não era mais o seu pai, a mãe não era mais a mãe, que outra coisa estava ali, né? Ele não conseguia mais reconhecer. Algo mudou. E é algo muito tênue e desafiador aqui no livro, já que no final das contas as pessoas eram exatamente iguais, não apenas fisiologicamente, mas mentalmente, lembravam de absolutamente tudo. Então, como identificar um impostor quando aquela coisa que está ali ao seu lado, aquela pessoa, é exatamente ela mesma em tantos e tantos sentidos?
Apenas pessoas que eram muito próximas e familiares conseguiam identificar algo diferente, algo distinto, que é uma das coisas, inclusive, aqui que mais nos caracteriza como nós mesmos, né? Nossas emoções. Ele diz aqui na história, por exemplo, que o animal humano não adota uma dieta restrita a uma única emoção. Medo, felicidade, horror, pesar ou mesmo satisfação. É claro que é um grande impasse e um grande dilema aqui nesse livro, entre toda uma questão, né, da ciência, da psicologia, versus algo realmente sobrenatural, algo que não pode ser explicado pelo nosso conhecimento. De início, inclusive, esses personagens são encaminhados para um tratamento psicológico, né, para tentar entender o que está acontecendo com eles, que febre é essa que as pessoas começaram a sentir, a tomar conta, né, de que as pessoas próximas não eram elas mesmas. E aí é interessante porque é justamente nessa parte aí também da psicologia em que estava ganhando mais força, né, eu acho até que em um determinado ponto um dos personagens fala que isso tornou-se algo mais comum, né? Procurar ajuda psicológica, afinal de contas estamos na década de 50. Hoje em dia, né, é algo também muito mais natural, porém antigamente não era bem assim, né? As pessoas que eram encaminhadas para tratamentos psicológicos sofriam bastante naqueles hospitais, né, antigamente, então também passa por uma transição. Falando nessa questão assim da época, nessa questão da ambientação que eu falei pra vocês, que é algo que eu acho encantador em livros mais antigos, assim, livros de outras décadas, a forma como as pessoas viviam, a gente meio que tem um saudosismo por épocas mais simples, né, mas eu acho curioso aqui que também acontecia nessas épocas mais simples o mesmo saudosismo, porque o personagem, ele fala também sobre coisas que estão mudando em sua época. Por exemplo, em determinado momento aqui, ele fala sobre a questão de não mais precisar ligar para uma telefonista para ela completar a ligação, que agora já poderia ser feita por linha direta, digamos. E ele também pensa em outras épocas passadas com um certo conforto nostálgico, né? Ele fala, por exemplo, sobre os móveis da casa dele de Vimy, dos anos 1920. É uma sala grande e agradável que ainda retém, creio eu, um pouco da atmosfera mais simples e sossegada da geração anterior. Mas eu acho particularmente curioso como o livro também é um retrato da sua época, né? Um retrato do seu momento. Esse personagem principal, o Miles, ele é recém-divorciado, ele acabou de passar por essa atribulação, né, essa mudança, e então uma velha amiga, uma velha paquera, né, namoradinha de escola, é que vem pedir a sua ajuda, porque a prima dela não reconhece mais os próprios tios. Isso é claro o início de algo que vai logo se desenrolar, porque uma vez que as pessoas na cidade passam a perceber isso, né, algo estranho em seus familiares e conhecidos, a coisa já está muito mais disseminada do que se pensa à primeira vista. Há inclusive um apelo de horror muito básico e primordial no fato de você não conseguir reconhecer em um familiar, em alguém que você ama, em alguém que você confia, a pessoa que estava lá antes, né? Então ter aquela figura e não ser mais exatamente ela mesma. A gente tem aqui, claro, uma invasão alienígena, um parasita alienígena, dizer isso não é spoiler, isso está aqui na sinopse, uma das principais coisas do livro. Há essa questão, né, em se entender o que está acontecendo. Eu acho que em alguns momentos no livro os personagens têm, o personagem do Miles, por exemplo, no protagonista, ele tem uns relances assim de brilhantismo, porque existem algumas regras para aquilo funcionar. Isso a gente vai entendendo aos poucos. Mas ao mesmo tempo, há um brilhantismo e há uma estupidez muito grande na forma como eles lidam com essa situação. Em um momento ele tem as ideias brilhantes que sabe-se lá de onde tira, o autor colocou ali, e em outro momento ele faz exatamente o oposto. O raciocínio lógico diria para não fazer exatamente isso que ele está fazendo. Essas partes em que eles discutem o que está acontecendo, a situação da cidade, quando eles acham, por exemplo, algo, parecem vagens, tipo uma espécie de vegetal alienígena em suas casas, começando a tomar forma, que entra o momento todo desesperador aqui no livro. Os diálogos que são suscitados por esses acontecimentos estranhos e o fato deles tentarem racionalizar ou mesmo entender aquilo que está acontecendo, eu acho uma das melhores partes. Eu gosto muito quando, mesmo em relação a elementos misteriosos e sem explicação, quando os personagens pensam sobre aquilo e elaboram hipóteses e teorias. Em livros de ficção especulativa, em que não há exatamente uma resposta natural, racional, uma resposta conhecida pelo ser humano, eu acho essencial quando os autores colocam aqui, através de seus personagens, várias hipóteses e tentam explicar aquilo através de acontecimentos e juntar até um quebra-cabeça de coisas que eles sabem, de coisas que eles viram até ali. E esse livro aqui nos traz esse tipo de resposta. A gente consegue montar os acontecimentos de uma forma ordenada para entender e até compreender quais são as regras do que está acontecendo ali, como aquela coisa funciona.
especialmente qual a natureza dessa questão alienígena, que o autor vai também trazer esse lado, né? Ele não vai simplesmente colocar e deixar para a nossa imaginação. Há uma parte aqui mais próxima ao final do livro que é sensacional, através de um diálogo e uma discussão que vai nos esclarecer bastante coisa. Ele diz que detestamos encarar novos fatos ou evidências, porque pode ser preciso repensar nossa concepção do que é possível, e isso é sempre um incômodo, que a ciência rejeita com desprezo automático de praxe nessas questões, digamos, sobrenaturais. O que são essas coisas, segundo essa abordagem científica? Ora, são apenas ilusões de ótica, autossugestão, histeria, hipnose em massa, ou quando tudo falha, coincidência. Essa relutância em aceitar uma explicação não exatamente natural e racional é algo que os personagens vão passar e também, claro, vão ser responsáveis por algumas cenas assustadoras. Aqui há esse elemento de horror muito presente, então a sensação de horror é palpável no livro, né? Em relação ao que eles se deparam, ao que eles estão vendo e a possibilidade do que pode acontecer com eles mesmos, do que acontece quando alguém toma o seu lugar, o que acontece com você. Você para de ser você, para onde você vai? É algo que também vai estar aqui na história, que eu não vou entrar em detalhes. Então sim, há bastante esse dilema entre razão e paranoia, dos indícios do que está acontecendo com essa cidade, que vai mudando aos poucos e perdendo completamente a sua essência, perdendo todo o quesito caloroso que a cidade possuía, aquilo que é tão amado e conhecido se transformar exatamente no oposto. Essa parte da ambientação é realmente muito boa no livro, ele realmente nos coloca ali nessa cidadezinha e nos medos e apreensões dos personagens, né? O Miles junto com a Becky, que é essa sua paquera da adolescência, né, que volta também recém-divorciada, e aí há uma, às vezes, quebra num quesito mais romântico, mas que não entra em algo completamente absurdo, pelo menos eu não achei. Às vezes eu pensava que eles estavam, né, desviando um pouco do assunto principal, porque em meio à calamidade que eles estão passando, né, a, sei lá, possível extinção da espécie humana, eles pensavam em questões amorosas. Mas eu entendo aqui na história que talvez isso seja justamente a parte das emoções puramente humanas que vão despertar em momentos assim de muita apreensão e terror, e que é algo que não vai ser vivenciado, por exemplo, por outras pessoas, por outras coisas. E aí mais um contraste entre o ser humano e o que não é humano na história. Esse mundano, esse cotidiano, o como seria andar numa rua normalmente, né? Os barulhos, as questões humanas ali envolvidas que normalmente a gente não para muito para pensar. Aqui também a gente para refletir um pouco na dualidade do ser humano entre bem e mal. O ser humano é muito autodestrutivo em relação ao planeta, outras espécies, o meio ambiente, mas a matança entre si, né? As guerras, enfim. Então tem essa dualidade entre as coisas muito boas, as emoções puras, o que vale a pena na vida, esses momentos mais pacíficos, mas a gente sabe que existe um outro lado do ser humano. Então quando tudo é removido, né, quando as emoções não estão aqui presentes, digamos que a parte da criminalidade sairia também de cena, o que seria supostamente uma coisa boa, mas o outro lado também sairia, né, não teríamos a parte boa do ser humano. O autor faz realmente algumas análises brilhantes aqui de passagem que você nem espera na história, né, como por exemplo uma parte em que ele vai falar sobre um homem que é engraxate, a condição dele, o que ele demonstrava versus o que ele sentia de fato. Então assim, algumas até análises sociais nesse quesito soa natural aqui na história, soa até necessário quando ele para analisar outros pontos da estrutura social que nós estamos inseridos. E apenas para fechar, mais um tema que eu acho extremamente importante na ficção científica que o autor vai abordar é justamente as nossas limitações como seres humanos em compreender outras formas de vida, em tentar chegar até o ponto de como seriam outras formas de vida, porque a gente tem a mania de racionalizar até uma possibilidade de outra forma de vida à semelhança dos seres humanos. E é algo que ele menciona aqui na história, né, que mesmo como os humanos pensavam nos marcianos como criaturas verdes, porém com uma estrutura conhecida por nós, né? Podia ser uma estrutura mais grotesca, mas a gente já imagina uma cabeça, os braços, a perna, uma figura muito magra, enfim. Então, na verdade, há na ficção científica muito debate sobre possíveis formas de vidas diferentes extraterrestres que seriam muito além da nossa compreensão. E é algo que ele brinca aqui nessa história, mas ao mesmo tempo nos trazendo respostas para que a gente fique satisfeito com aquilo que é entregue. Então isso é algo também que eu gostei bastante. Não vou falar spoiler aqui, mas só vou dizer em relação então ao final do livro que
eu acho que divide opiniões, sabe? Eu vejo que é um final que muita gente não gostou. Eu acho que ele é um final muito simplista, na verdade, né? Então, e também muito rápido. Talvez se ele fosse um pouco mais aprofundado em relação ao final, essa sensação não permaneceria. Mas de fato, o autor aqui corre muito no final para nos apresentar o que ele quer ali, o que ele quer, como ele quer finalizar sua história. Eu não fiquei exatamente descontente com esse final, mas também eu acho que talvez perca um pouco assim do nível do livro, porque o livro inteiro é muito bom e o final ele deixa um pouco mais a desejar nesse quesito. Porém, no final das contas, o livro pra mim tornou-se favorito, uma história que eu sempre quis conhecer na sua forma original. E também me lembra, de certa forma, outra história de ficção científica de horror que eu amo e que veio antes dessa, que é o Enigma de Outro Mundo. Já tem vídeo aqui no canal, né? E vai justamente brincar com essa questão de nós não conhecermos quem está do nosso lado, também com a característica alienígena que consegue duplicar a forma do ser humano. Mas eles vão realmente por caminhos diferentes, então você não fica com aquela sensação de déjà vu nas histórias, pelo contrário. Mas sim, é um livro que é similar nesse aspecto e é da década de 30, o Enigma de Outro Mundo. Também ganhou já várias adaptações e tem uma grande influência aí na cultura pop de ficção científica e horror, assim como Invasores de Corpos. Apenas como curiosidade, eu já mencionei isso aqui algumas vezes no canal, mas esse aqui é um autor muito querido pelo Stephen King. E esse aqui é um livro que inspirou muito o livro Salem de Stephen King, A Hora do Vampiro. Não à toa, o título original aqui no Brasil do filme da década de 50 é Vampiros de Almas, né? O Salem também é uma cidadezinha pacata que passa a mudar aos poucos e que as pessoas agora não sabem mais quem são, né? Quem são seus vizinhos, que eles podem ter passado por alguma mudança e modificação. E aqui em Invasores de Corpos, ou Invasion of the Body Snatchers, o título em inglês, acontece mesmo, né? Dessa cidade pequena que é tão conhecida, tão amigável em vários sentidos, começando a se transformar aos poucos em algo completamente diferente. Então o King chegou a dizer que o Salem, na Hora do Vampiro, tem mais influência de Invasores de Corpos do que do próprio Drácula, já que a gente sabe também que Salem é uma espécie de Drácula moderno, né? Tem muita inspiração na história de Drácula. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, que ficou um pouco maior até do que eu pensava, mas é um livro que, por mais curto que seja e por mais que seja puro entretenimento de suspense e horror, ele também traz alguns debates bem interessantes, o que é algo que eu amo na ficção científica e no que ela pode nos proporcionar. Conta aqui embaixo se você já leu, se já assistiu alguma das adaptações, o que achou, se quer ler. Vamos trocar uma ideia nos comentários, vou adorar saber o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir aqui embaixo, isso é bem importante para ajudar na divulgação do canal. Me segue no Instagram, as redes estão sempre aqui embaixo no box de informações. Se inscreve no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima.